Apenas as verdades doem. Tudo que é verdadeiro é doloroso. A sociedade paliativa é uma sociedade sem verdade. É um inferno do igual. Sociedade Paliativa, a Dor Hoje, de Byung-Chul Han, este ensaísta, este filósofo sul-coreano, que tem sido olhado com bastante atenção por diversas pessoas, diversas tendências teóricas, que vem comentando a respeito dos trabalhos dele, e eu me agradei muito deste livro. Acho que é um livro extremamente relevante, foi o meu primeiro contato com o autor, livro publicado pela editora Vozes, a editora Vozes que tem publicado seus livros aqui no Brasil. Ele é bastante conhecido pelo livro Sociedade do Cansaço, que é um livro que eu pretendo ler também, entre outras obras dele. Acho que vai ser importante complementar estas leituras, mas só neste pequeno livro temos muitas reflexões, grandes e importantes reflexões que eu divido hoje contigo aqui no Sujeito Literário. Antes de mais nada, te convidar para que te inscrevas no canal, para que te tornes membro, se possível, e nos ajude a que a gente possa se manter por bastante tempo aqui na plataforma do YouTube. Então nós temos aqui, inicialmente, a discussão de um conceito, que seria o conceito de algofobia. Este conceito determina uma angústia generalizada que nós, seres humanos, nessa sociedade que vivemos hoje, que é a sociedade do desempenho, nós estaríamos diante disto, deste fenômeno, deste processo, que é o fenômeno da angústia generalizada diante da dor. Para evitar qualquer tipo de dor, por menor que seja, se utilizam de analgésicos para esta dor. E estes analgésicos nós podemos estar falando da dor, inclusive física, mas também, sobretudo, social. Então não é só a utilização da medicalização, é também antidepressivos e até mesmo qualquer analgésico que possa evitar uma dor física, que possa dali, a partir dessa dor física, desencadear outros tipos de dores. Mas é também esse anestésico da digitalização, da tecnologia, do uso das redes sociais, essa questão do instagramável, do buscar a aceitação, a validação dos demais para que sinta algum tipo de satisfação, de felicidade, por mais vazio de significado que seja isso. Mas são anestésicos. Não pensar a respeito das dores, não verbalizar as dores, não entrar em contato real com as dores. Então ele vai partindo de uma perspectiva histórica, que eu achei muito legal, e também de uma perspectiva filosófica, para nos fazer relacionar os seus conceitos com outros autores e outros conceitos, que também acho que é muito importante. Porque para fazer esse tipo de discussão, é necessário que tu busque outras referências e tente pensar estes conceitos todos. Porque o que acontece? Para tratar da dor, tem muitos autores que já trataram sobre dor. Para tratar a dor sob uma perspectiva histórica, tem alguns autores, para tratar da dor numa perspectiva social, política, e ele consegue aproximar tudo isso e fazer uma discussão bastante interessante. Então partimos desse conceito de algofobia, essa angústia generalizada diante da dor. Queremos evitar a dor a qualquer custo. Acontece que na sociedade pré-moderna, a dor, conforme a gente vai vendo e vai analisando aqui, lendo junto com os escritos do autor, ela tinha uma perspectiva de que ela era utilizada como signo de poder. Então é a sociedade do martírio, a dor para exercer o domínio sobre os demais. Isso na sociedade pré-moderna. Quando a gente entra dentro de uma perspectiva mais do modernismo mesmo, nós vamos nos defrontar com uma sociedade que é uma sociedade disciplinar. E aí tem vários autores que tratam disso, para além do Byung-Chul Han, que por acaso, talvez o principal deles, um dos principais nomes seria o próprio Foucault, que vai falar sobre a disciplina como exercício também, signo de poder, de dominação, melhor dizendo. Então, na sociedade disciplinar entra aquele aspecto do heroísmo. Vencer na vida, né? Se torna algo heróico. Trabalhar arduamente,
não ter hora para dormir, trabalhe enquanto os outros fazem festa, sabe aquela conversa fiada, que é um absurdo isso, né? Ou seja, como se a pessoa não tivesse direito ao lazer, ao descanso, a nada. Tem que trabalhar, sofrer. O trabalho tem que ser sofrido, tu tem que sofrer, tu tem que sentir essa dor para que isso se torne heróico, grandioso. Então ele pega essa ideia da sociedade disciplinar e trabalha também ela, ou seja, há ali o heroísmo, a resiliência. Só é válido, só é digno na sociedade aquele que for resiliente, que tiver sofrido muito para subir, para ganhar na vida. Esse é o fenômeno do sofrimento. Mas isso também não existe mais hoje, nessa perspectiva majoritária daquilo que conforme a sociedade nos dias atuais. É claro, a sociedade hoje quer evitar a dor, quer evitar o sofrimento, por menor que seja. Então, nessa perspectiva da algofobia, o que há hoje é uma mudança de paradigma. Dá lugar o heroísmo, essa resiliência toda, no lidar com a dor, sobretudo se tratando do mundo do trabalho, e passa a assumir o espaço do heroísmo, o hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer custo. Precisamos ter prazer, precisamos pelo menos imaginar ou nos iludir que estamos tendo algum prazer com a vida, com as coisas. E o tempo passa na medida do dedo que passa as redes sociais, e o tempo passa e a pessoa diz, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para me dedicar a nada, eu não posso assistir o vídeo do sujeito literário e o dedo passa na tela do celular. Então é isso, a sociedade instagramável que ele fala aqui. Essa sociedade do desempenho que quer a todo custo fazer as coisas o mais rápido possível, com o menor esforço possível, para ter o maior resultado possível, e que isso tudo vai mostrando que há, diante deste quadro, um imenso vazio. E este vazio é um sinal de que tem alguma coisa que está muito errado. E isso por si só, esse vazio que nos abarca hoje, que nos engole, este vazio, ele causaria muita dor se nós com ele tivéssemos um contato, estivéssemos dispostos de encará-lo, para encará-lo de frente. Mas não estamos. Preferimos ir conferir nas redes sociais se tivemos aceitação dos pares, se curtiram aquilo que a gente postou e assim por diante. Então, esse é um fenômeno que temos nos dias de hoje. E lendo aqui o livro, eu acabei por me defrontar com ideias que me lembraram muito o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Tem resenha aqui no canal, eu deixo na descrição. Porque ele fala sobre essa sociedade que é a sociedade do desempenho. Essa sociedade do desempenho nega a dor. A dor tem que ser retirada de qualquer contato do indivíduo consigo mesmo. Então o sujeito do desempenho precisa ser um sujeito feliz, plenamente feliz. E aí me lembrou o livro do Aldous Huxley, que inclusive tinha uma pílula, uma cápsula lá, que as pessoas tomavam para não se defrontar com o vazio da existência humana, para estarem sempre felizes. Eu não lembro o nome, a Soma, se não me engano é a Soma. Essa medicalização, né? Essa ideia também de trabalhar com a medicalização. Tu vê aqui numa perspectiva futurística, diante da obra, de uma distopia, mas que se enquadra bem, cai assim em casa muito bem nos dias de hoje. Então esse sujeito do desempenho da sociedade dos dias de hoje é um sujeito que precisa estar feliz, é o sujeito da resiliência. Então a ideologia neoliberal precisa e construiu esse sujeito para que ele não se defronte com conflitos, inclusive confrontações ideológicas. É a sociedade da positividade. A negatividade não existe. A dor é a negatividade em sua essência. Isso aí é um fato. Então, para evitar a dor, a negatividade, se cria essa positividade, essa romantização tóxica de tudo, de deixar o ser humano sempre feliz, não deixar ele ter contato com a sua dor, não verbalizar a dor, não colocar isso para fora, digamos assim, através da arte, da cultura, do contato com a literatura, até mesmo num processo terapêutico. Tudo isso acaba minando esses interesses produtivos dessa sociedade do desempenho, que não pode ter ali um sujeito infeliz, um sujeito contemplativo diante dos problemas que avizinha, e até mesmo questões filosóficas em relação à vida e à morte, por exemplo, a finitude da vida. Tudo isso não deve chegar
a confrontar o ser humano de modo que ele possa deixar de ser produtivo. Mas o autor vai acabar nos mostrando aqui que a dor, na verdade, ela purifica. A dor é extremamente necessária para que a gente não entre numa espécie de inferno do igual, que ele fala, de ditadura do igual, porque cada experiência de dor, ainda que seja uma dor motivada por razões semelhantes, até mesmo doenças, né? Qualquer motivação que nos leve a sentir dor, ela é uma experiência única e individual. E é dessas experiências dolorosas que nós temos grandes textos literários, por exemplo, grandes experiências, tanto na prosa quanto na poesia, que fazem com que outras pessoas em situação também individual de contato com a dor possam ter este contato, este diálogo humano com a dor, que é aquilo que vai nos diferenciar, vai nos tirar desse processo fordista de conformação de caráter, de compreensão do mundo, e vai nos permitir sair desse processo doloroso um pouco melhores do que aquilo que nos motivou a entrar nesse processo doloroso. Este fenômeno ele é necessário, essa passagem ela é fundamental para que a gente mantenha uma liberdade diante dos diferentes fatos e acontecimentos aos quais nos defrontamos na vida. E isso vai, obviamente, nos fazer pensar também que tipo de liberdade é essa nos dias de hoje. Então, será que estamos realmente sendo seres humanos livres? Aqui o Byung-Chul Han vai nos dizer que não, porque é uma liberdade para que nós passamos a ser medicalizados, é a liberdade da medicalização, é a liberdade para nos tornarmos dependentes de uma série de processos, sejam eles químicos, orgânicos, sejam eles quais forem. E aí até dores que vão sendo inventadas, porque para lidar com o vazio que acomete o ser humano, acaba o ser humano até mesmo criando dores, transformando dores em situações de enfermidade crônicas, porque muitas vezes aquele momento ali que ele precisava ter tido esse contato de verbalizar, de compreender melhor esse fenômeno, ele calou, ele silenciou diante desse processo. Então isso não é nada democrático, isso não mostra nenhum tipo de liberdade, nenhum tipo de possibilidade de compreensão de si mesmo. E aí o autor vai falar também que o fermento da revolução, da transformação, da mudança na sociedade é a dor sentida em comum. Olha como isso é importante. Sim, qualquer processo de transformação na sociedade parte justamente da compreensão em comum de uma dor que está sendo sentida. Um problema que comete uma determinada região, um determinado bairro, uma determinada comunidade. Esta dor sentida em comum, esta é a dor que pode ser transformada do ponto de vista social, mas ela precisa realmente ser experimentada, ser experienciada em comum. Mas as dores são privatizadas, ele fala aqui. Os fracassos, eles são individualizados. As conquistas também, mas os fracassos, eles vão ser todos colocados na conta da pessoa, do seu comportamento, diante, inclusive, de ceder ou não aos processos dolorosos. Mas só é livre quem de fato entra em contato com a dor, quem explora a si mesmo, ou para pegar aqui uma perspectiva bastante filosófica, quem conhece a si mesmo. Só quem conhece a si mesmo, quem busca o autoconhecimento é que pode, de fato, se considerar alguém em busca desta liberdade. Então tem causas socioculturais também para a dor, e essa cura às vezes pode vir num abraço, num toque, o contato físico cada vez mais é colocado como algo que não estaria a contento dessa sociedade paliativa. Tanto é que aqui ele explora a experiência do isolamento social durante a pandemia. É claro que ali havia um contexto de uma pandemia, de cuidados com a saúde, mas a ênfase que é dada pela sociedade do desempenho, pela sociedade paliativa, é essa ênfase de que o contato físico ele tem que ser cada vez mais evitado, as pessoas têm que ficar conectadas o tempo inteiro, em contato umas com as outras, mas distantes fisicamente. Esse esfriamento das relações. Então, o próprio vírus, os cuidados médicos que se mostraram necessários em alguns momentos, eles contribuíram para potencializar essa ideia que já é própria da sociedade do desempenho, de evitar o contato físico ao máximo, de colocar a pessoa em situação de produtividade o tempo inteiro, quanto mais ela tiver, até mesmo nos momentos que seriam, teoricamente, de lazer. Então esses momentos de lazer também são autoinduzidos para que a pessoa só tenha ali
cria ali uma máscara, uma ilusão de que ela estaria descansando, relaxando, enfim, evitando um cansaço físico, mas ela está totalmente levada ao estímulo e condicionada ao afastamento dos seus pares, dos seus iguais. Então, diante desse cenário, a digitalização é o grande anestésico dos dias de hoje. Ou seja, a própria violência, seja em games, né, os jogos do computador principalmente, seja da forma como for, assim, tu coloca a questão pandêmica mesmo, as mortes em perspectiva numérica. Digitalização é quantificar as coisas, não é explorar as coisas na sua qualidade, na sua profundidade, é digitalizar. Tu transforma as relações humanas em algo extremamente numérico. Eu lembro muito do livro do Afonso Cruz, que eu já resenhei para o canal, um livro que eu gosto muito, Vamos Comprar um Poeta. Deixo também o link na descrição da resenha para vocês darem uma olhada, que ele trabalha esse aspecto. Então, Byung-Chul Han aqui vai nos mostrar essa questão da digitalização como um processo que leva ao extremo a questão de, inclusive, tornar a violência algo natural, tornar as mortes algo natural, os discursos de violência. A gente viu diversos discursos políticos absurdos, né, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele quantificava, vão morrer tantos, só tantos, como se as vidas pudessem ser uma vida que se perde. Isso já é extremamente importante para nós, enquanto sociedade, para aquela família, para uma comunidade, para a valorização que a gente dá ou não para a existência humana, para o significado da existência humana. A vida, toda ela é importante, não só a vida humana, mas toda forma de vida é importante, é necessária, deve ser preservada. Se perde isso nos números, se perde esse significado, esse simbolismo. E assim some a empatia. Some a nossa relação com o outro, a relação de alteridade, né? Essa relação com o outro. Acaba isso. Se extingue essa possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, de pensarmos a partir do outro, de pensarmos e repensarmos as nossas próprias atitudes. Nos tornarmos insensíveis diante da dor do outro é algo cruel e que é próprio dessa dinâmica dos dias de hoje. Então há todo esse processo que é realmente bastante preocupante, e há aqui, mais para o final da obra, e aí com isso eu já vou encerrando também para convidar vocês a fazer a leitura, uma rediscussão conceitual também, na perspectiva, partindo dessa ideia de falta de uma verdadeira liberdade, de como que o ser humano se coloca na sociedade nos dias de hoje. Então o autor vai partir aqui de uma leitura, já mais para o final da obra, onde ele vai buscar referências no Nietzsche e na releitura que se faz do Nietzsche através dos estudos do Fukuyama. Ele, em linhas gerais, ele fala do livro O Fim da História, de um capítulo desse livro, que seria O Último Ser Humano, e rediscute esse paradigma da sociedade pós-democrática, passando esse preceito de que a gente sai de uma sociedade heróica, que buscava, né, pela sociedade disciplinar, o heroísmo, a fama, as maiores posições, estar em ascensão, em superioridade em relação aos demais, por uma acomodação dentro desse paradigma de uma busca por conforto e segurança acima de tudo. Então abandona-se essa ideia, que até ele trabalha o conceito de megalotimia, né, mas que o Fukuyama estaria equivocado nessa ideia do último ser humano, o último ser humano seria esse que buscaria a honra, a ascensão, estar acima de todos, uma liberdade absoluta. Não é esse o ser humano. O liberalismo, na prática, o neoliberalismo, e hoje o ultraliberalismo nem se fala, ele condiciona a pessoa a esse paradigma do hedonismo, do olhar só para si, perde, portanto, o contato com o outro, e nesse olhar interno, a busca primordial não é mais uma busca heróica, ela é uma busca pelo conforto, pela segurança, por estar agindo de modo que não vá te colocar em risco, e estar disposto a encarar a dor é um risco extremo. Então, por isso também essa aceitação e esse incentivo pela positividade, por uma felicidade fantasiosa, e até mesmo as experiências dolorosas, entre aspas, muitas vezes são mascaradas, são teatrais, e a gente sabe que isso tem acontecido muito. Então as redes auxiliam nesse processo também, na medida que tu digitaliza uma dor, né, que tu torna ela mais digital. Não digo uma nota de pesar,
algo institucional, que a pessoa vai lá e registra a perda de alguém e traz ali uma mensagem, mas muito mais aquela utilização que transforma a perda, o sofrimento, uma lembrança dolorosa em um produto, em um objeto, uma mera mercadoria, em algo que é compartilhado e que tu vê que ali há uma falta maior. Então, se mente às vezes para si mesmo e se expressa isso de uma forma teatral para que não se entre em contato de fato com a real motivação e dessa dor, né? Algo assim que mostra esse caráter realmente de uma sociedade que não está sabendo lidar com as dores de modo geral e individualizou essa perspectiva não de modo a poder comunicá-la e a entrar em contato com ela para que possa realmente tirar dali uma experiência de aprendizado, mas sim de algo que, mesmo quando se faz todo um arrazoado como se estivesse entrando em contato com essa dor, na verdade está apenas se utilizando de um subterfúgio para não entrar realmente em contato com essa situação dolorosa. Então o último ser humano não seria este, e sim nos propõe aqui uma perspectiva de um futuro nada interessante, nada razoável, digamos assim, para a humanidade. Uma humanidade que quer evitar a dor a todo custo, é uma humanidade que chegou no ápice do adoecimento mental, uma sociedade que remete muito à sociedade lá de O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e que cada vez mais parece, de fato, que busca anestesiar e impedir qualquer contato com a dor. Livro importantíssimo, livro de diversas reflexões. Eu falei aqui muitas coisas, mas não cheguei nem perto do tanto que vocês têm para ler aqui sobre essa obra. A Sociedade Paliativa, A Dor Hoje, de Byung-Chul Han, é o livro que eu te indico hoje no Sujeito Literário. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.